Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Para você que está entrando aí, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus me trouxe aqui com uma palavra para o seu coração. Para você que tem buscado a resposta da parte do Senhor, Deus quer falar com você, Deus quer falar no seu coração. Amém, meus irmãos? Para você que é novo no canal, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Deixa Deus te utilizar, meu irmão. Glórias a Deus, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus neste dia. Sejam muito bem-vindos. Meus irmãos, Deus, Ele manda dizer para você que pode o inferno armar cilada contra você, mas ele não vai prevalecer, porque o que prevalece é a vontade de Deus na tua vida. Amém? Meus irmãos, a Bíblia nos conta uma história do nascimento do Senhor Jesus. E eu, ao meditar nessa palavra, Deus colocou algo no meu coração para eu trazer aos irmãos. Em Mateus no capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. No versículo 3 diz: e o rei Herodes, vindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Meus irmãos, por vezes Deus, Ele nos dá uma promessa. Eu sei que tem alguém aí, Deus me diz que tem alguém aí que carrega uma promessa. Deus, por vezes, nos dá uma promessa. E por carregar essa promessa, o inimigo das nossas almas, ele se enfurece. Ele ouve que a gente carrega uma promessa, ele se enfurece e ele passa a nos perseguir. E foi assim que aconteceu na vida da Maria, na vida de José, quando Deus lhe deu uma promessa, quando ela carregava uma promessa. Porque desde a antiguidade, Deus tinha dado essa promessa aos profetas, que um dia ia enviar um libertador, meus irmãos. Um libertador. A Bíblia não vai nos dizer, meus irmãos, que Deus, e a Bíblia fala do nascimento de Jesus, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor apareceu a Maria em sonho e a José, dizendo-lhe: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nele está gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, Deus, que é Deus conosco. E José, despertando do sonho, meus irmãos, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, e o que eu quero dizer para os irmãos, nós temos um Deus que não muda. Nós temos um Deus que desde a antiguidade sempre trabalhou dessa maneira.
E Deus me diz que tem pessoas aqui que carregam um sonho, assim como que carregam um sonho, que carrega uma promessa, assim como Deus deu um sonho a José, assim como Deus deu um sonho a Maria. Eu sei que Deus tem falado com você em sonhos. E não é fácil, meus irmãos, carregar uma promessa. Não é fácil carregar uma promessa. Não é fácil por quê? Porque quando a gente carrega uma promessa, tem perseguição. Quando a gente carrega uma promessa, por vezes tem os invejosos que se levantam, os maldosos que se levantam. Meus irmãos, nós podemos ver que na época de Maria, quando ela estava grávida, quando ela deu à luz ao Senhor Jesus, naquele tempo havia um governador que se chamava Herodes. Havia um rei que se chamava Herodes. E Herodes se enfureceu quando ele ouviu que havia nascido um menino. Ele ouviu dizer que o menino ia nascer, que era o rei dos judeus que ia nascer. Então ele não aceitava que nenhum outro rei viesse a não ser ele. Ele não queria que nenhum rei viesse. Ele não queria que ninguém fosse rei além dele. Que o único que devia ser adorado era ele. Que o único que devia ser exaltado era ele. E aí ele se enfureceu contra o povo de Deus, contra os judeus. E ele, naquela época, mandou matar muitas crianças por causa dele ter ouvido que havia de nascer um rei. E como ele não sabia de onde vinha esse rei, e ele sabia que o menino já tinha nascido, mas ele não sabia aonde ele estava. Ele mandou os soldados matar todas as crianças naquela época. E, meus irmãos, nós podemos ver que isso é o mal. O mal. A inveja não vem de Deus. Podemos ver que a inveja entrou no coração desse homem. E nos dias de hoje que nós vivemos, meus irmãos, talvez você carregue aí uma promessa, talvez você carregue aí um projeto que Deus te deu, e o inimigo, ele ouviu, ele se enfureceu-se, o diabo está com raiva de você, e ele tem te perseguido. Talvez você está sendo perseguido por causa de uma promessa, talvez você está sendo injustiçado por causa de uma promessa, mas Deus, ele diz, não te desanime. Não te desanime, porque fui eu que te dei a promessa. Eu estou contigo. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, meus queridos, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que não nos abandona. Se foi Ele que te deu essa promessa, Ele vai cumprir. Se foi Ele que te chamou, se foi Ele que falou com você, assim como Ele falou com Maria e José, Ele vai cumprir, Ele vai cuidar de você até que essa promessa se cumpra. Amém? Assim te diz o Senhor neste dia. E, meus irmãos, a Bíblia nos diz que, por causa da promessa, a Maria e José, eles foram desprezados. Eles tiveram que sair da sua terra natal e fugir. Eles fugiram com o menino lá para o Egito. E se Deus te deu a promessa, não saia do lugar onde Deus colocou até que se cumpra a promessa. Porque se é nesse lugar onde Deus te disse que a promessa vai se cumprir, então a promessa vai se cumprir nesse lugar. Porque Deus, Ele não é homem para mentir. E José e a Maria, eles decidiram obedecer a Deus. E, meus irmãos, no dia de hoje, não é todas as pessoas que obedecem à voz de Deus. Não é todas as pessoas que decidem obedecer a Deus, porque quando nós andamos com Deus, quando nós decidimos andar com Deus e obedecer às suas palavras, nós esperamos em Deus. Então Deus, Ele te diz para você, se é Ele que te deu a promessa, espera. E espera, porque Ele vai cumprir. E ainda que o inferno se levante, ainda que você esteja no meio
entre a espada e a cruz, ainda que você esteja que tenha um obstáculo na tua frente, Deus disse que Ele vai tirar esse obstáculo. É em nome do Senhor Jesus. Você crê que Deus Ele tem poder para arrancar, para jogar por terra, tirar o obstáculo do teu caminho? Amém? Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que José, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu que naqueles tempos Herodes ele procurava matar os primogênitos, que ele procurava matar o menino. Então Deus os enviou ao Egito. Deus disse: vai para o Egito, José, pega o menino, vai para o Egito, porque Herodes, ele procura matar o menino. Meus irmãos, quem anda com Deus nos alerta dos perigos. Porque Deus ele já sabe o que vem lá na frente. Deus ele já sabe as intenções, os pensamentos dos nossos inimigos. E o nosso Deus é o Deus do livramento. Deus ele deu livramento a Maria e a José. Quando você carrega uma promessa, Deus é o Deus que Ele mesmo se encarrega de te proteger. Ele libera anjos para te guardar até que se cumpra essa promessa. Amém, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, meus irmãos, porque o nosso Deus é o Deus que não falha, é Deus que não nos abandona em meio às guerras, em meio às perseguições. Querido, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus, Deus é Deus que cuida do seu povo. Mesmo em meio ao perigo, o nosso Deus é o Deus que cuida do seu povo. Nós podemos ver que a Maria e José eles estavam em meio ao perigo. E Deus, sabendo que Herodes procurava matar o menino, Deus os enviou para o Egito. E a Bíblia diz, e os enviou para o Egito, e eles ficaram lá. A Bíblia diz no versículo 13 do capítulo 2, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que conhece os pensamentos do inimigo e sabe o que ele está planejando. Deus ele manda te dizer que ele sabe o que o inimigo está planejando contra você. Que é ele que vai destruir os planos dos teus inimigos. Que é ele que te dá livramento. Assim como ele deu livramento a Maria e a José. Porque foi ele que deu a promessa a Maria e a José. E o nosso Deus, ele não mente. O homem pode mentir. O mundo pode mentir, o homem pode mentir para você, mas o nosso Deus é o Deus que não mente. O nosso Deus é o Deus que quando Ele diz uma coisa, Ele cumpre, meus irmãos. E Ele cumpriu a sua promessa, mesmo vendo que havia alguém que era mau, que procurava matar o inimigo, o seu inimigo, que procurava matar o inimigo, que não queria que a promessa se cumprisse. E mesmo sabendo isso, mas Deus, Ele cumpriu a sua promessa. Deus, Ele protegeu o seu povo. E levantando-se, Ele tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. José ele foi para o Egito, meus irmãos. E ele esteve lá até a morte de Herodes. No versículo 15 diz que José ele ficou no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus estornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito, meus irmãos, pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouve uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos
que não querendo ser consolado, porque já não existiam. Por quê? Porque naquele tempo Herodes, ele encheu-se de furor, de raiva, e porque ele procurava o menino e não encontrava. Então ele procurou matar, ele mandou matar todos os bebés que nasceram naquela época, lá lá em Jerusalém. Então, Deus enviou, Deus é o Deus que viu o perigo, Deus deu livramento a Maria e José e a Jesus, porque ele tinha uma promessa na vida do Senhor Jesus. Então, Deus ele manda dizer para você que você não vai morrer. Você pode até estar no meio do perigo, assim manda-te dizer o Senhor Jesus. Você, meu irmão, pode estar, minha irmã, pode estar até no meio do perigo. O inimigo pode ter te ameaçado, alguém pode ter te ameaçado e você pode estar no meio do perigo. Mas quem te dá o livramento é o Senhor. Enquanto a promessa que Deus ele te prometeu não se cumprir, você não vai morrer. Assim te diz o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu glorifico esse nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que nunca falha. O nosso Deus é o Deus que nos dá livramento. Ainda que o inferno se levante contra ti, eles não prevalecerão. Eles não prevalecerão, porque nós temos um Deus que peleja por nós. A palavra de Deus diz: e levo os meus olhos para o santo monte, de onde vem o nosso socorro. No Salmo 121, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, meus irmãos. Então, se você está em meio ao perigo, se você está sendo afrontado pelo inferno, saiba que o nosso Deus é o Deus que quando você clama, Ele responde. Saiba que o nosso Deus, e quando nós levantamos os nossos olhos para o seu santo monte, quando nós oramos e clamamos o socorro a Deus, nosso Deus é o Deus que nos defende da fúria do inimigo. Porque, meus irmãos, o inferno, eles são teimosos. Eles lutam contra um cristão. Eles tentam nos fazer crer que nós não merecemos a graça de Deus, que nós não merecemos o perdão e o perdão de Deus, que nós não somos ninguém para Deus. Mas é mentira do inferno. Porque aquele que te chamou, ele é fiel e justo para cumprir. A Bíblia diz que justificado nós fomos pela fé, e pela fé nós temos paz com Deus. Diga para o inferno que justificado você foi pela fé, e pela fé você tem paz com Deus. Amém? Glórias a Deus. E a Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 2, que mais uma vez o anjo do Senhor, meus irmãos, aquele que anda com Deus ele avisa, Deus ele dá sinais. E José e Maria, eles foram seguindo os sinais de Deus. Eles não deram um passo sem antes Deus dar uma confirmação, porque eles sabiam que eles estavam em perigo. Então um cristão não deve dar um passo sem antes pedir a confirmação de Deus, porque nós vivemos num mundo cheio de perigo, cheio de armadilha, onde o inferno arma armadilhas contra nós. Então um cristão deve orar, deve pedir sempre confirmação de Deus, para dizer: Deus, eis que eu devo ir no tal lugar, Senhor, eis que eu devo esperar. E é assim, desse jeito que um cristão deve andar. Então nós podemos ver que Maria e José, eles aguardavam sempre os sinais de Deus, e Deus dava sempre a eles livramento. Agora Deus diz para ele, e agora a Bíblia diz que eis que o anjo apareceu outra vez no sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam matar os meninos. Oh, glórias a Deus. Meus irmãos, Deus disse: levanta-te e pega o menino e vai para Israel outra vez, porque já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. Porque Deus já sabia que aqueles que procuravam matar o menino, que era Herodes, que ele ia resolver o problema de Herodes, que ele ia acabar com Herodes, que nem que ele tenha que matar o Herodes, ele matou o Herodes para que a promessa se cumpra. Meus irmãos, se Deus tem uma promessa na sua vida, saiba, Deus disse que você é a menina dos olhos do Senhor.
Se você tem um chamado, se você tem a promessa, se você carrega uma promessa, nem que Deus tenha que matar aqueles que te perseguem, a promessa vai se cumprir. Assim te diz o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Labaxuia comanaia. Nem que Deus tenha que matar os teus perseguidores, mas a promessa vai se cumprir. Então Deus, Ele manda dizer para você: descansa, confia, entrega nas suas mãos. Deus, Ele disse: nessa peleja você não terá que pelejar. Parai e estás quieto e vê do livramento que Deus, Ele te dá. Amém? Então, assim como Deus, Ele diz que Ele deu o livramento a Maria e a José em meio àquele perigo, Deus disse que Ele também trará livramento para você no meio da situação, no meio de um perigo que você está atravessando, para que a promessa se cumpra. Glórias a Deus. Tome posse dessa palavra e se inscreva no canal. Se você achou que Deus falou consigo através dessa palavra, meu irmão, minha irmã, compartilhe essa palavra, glorifique o nome do Senhor Jesus, deixa Deus te usar. Amém? E que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus. Até a próxima live. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Toma posse dessa palavra. Deus é o Deus que te dá livramento. Em meio ao perigo, Deus é o Deus que destrói toda a fúria do inimigo contra você, contra a sua casa, para que a promessa se cumpra em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz.